bem-vindos a mais um programa Mais que Arquiteto da TV KRN. Hoje estamos aqui no TAM, no Teatro Alberto Maranhão, no intervalo entre uma peça e outra, que está acontecendo aqui um projeto bem legal com escolas, estudantes. E hoje nós vamos entrevistar o Fernando Yamamoto, que é formado em arquitetura, mas que, segundo ele, nunca projetou nenhuma casinha de cachorro, e que é diretor de teatro, ator, pesquisador cultural, teatral. Tudo bom? Bem-vindo, Fernando. Bem, obrigado pelo convite, de estar aqui junto, falando um pouquinho sobre essa faceta um pouco escondida da minha vida. A gente estava comentando antes de começar que, por conta do programa, eu fico comentando por aí, pela vida, e cada dia que passa, fulano é arquiteto, pessoas que fazem outras coisas vão surgindo. Tem muita gente que passa pela arquitetura e acaba indo para outras áreas, né? E eu que sou arquiteto vou descobrindo também sempre, porque eu falo que, pelo menos na área artística, acho que é a área que mais tem gente ou que cursou até a metade e desistiu, ou que cursou, terminou e foi fazer outra coisa, né? Do Chico Buarque a... O Chico Buarque é arquiteto? Ele largou no meio, mas ele cursou também. Um que eu descobri esse dia também, o Chiriboga, foi até o Xará, Fernando Chiriboga, também ele largou no meio. Ele não chegou a se formar. Tu nunca atuou como arquiteto, mas tu chegou a te formar. Como é que a arquitetura, por que tu escolheu a arquitetura, como é que chegou isso para ti? Bom, acho que a gente tem que escolher o que a gente vai fazer da vida muito cedo, né? Então acho que isso é uma coisa, assim. Até para começar a falar um pouco sobre essa relação entre teatro e arquitetura, o teatro surgiu na minha vida, que é quando os clowns surgem, né? Como Klaus e Shakespeare, o grupo que eu faço parte, surge, no último ano da escola. Que foi uma experiência super forte, super marcante e tal, mas que naquela ocasião era nada mais do que uma brincadeira mesmo. E eu, enfim, eu sabia que eu teria uma inclinação para algo de humanas, para algo voltado para as artes, para a comunicação, para alguma coisa nesse sentido. Apesar de nunca ter sido um grande desenhista, sempre gostei de desenhar. Então, na verdade, foi uma escolha um pouco por eliminação. Eu acabo indo para a arquitetura, porque o teatro, por mais que eu já tivesse começado a fazer teatro, não era uma realidade, não era uma possibilidade concreta viver disso, né? Então, aí eu acabo escolhendo a arquitetura. E esse fato de baixas perspectivas de viver de teatro foi o que motivou para até terminar o curso e se formar. Tu pensava em trabalhar com arquitetura? Exatamente o que acontece é que durante o curso, aí sim os clowns começam a apontar porque acho que é importante falar para quem não conhece que, diferente até do panorama que a gente tem, por mais que continue sendo muito difícil viver de arte, viver de teatro aqui em Natal hoje e tal, hoje em dia a gente tem aqui na cidade, no estado, não só na cidade, sei lá, pelo menos uns 5, 6 grupos que são grupos que têm uma projeção nacional, em que as pessoas conseguem trabalhar profissionalmente com isso e tal. Naquela ocasião não existia isso aqui em Natal. Então não tinha nem esse modelo, então viver disso era uma utopia, não era algo possível, né? Não era uma realidade possível. Então, nesse sentido, quando, ao longo do curso, porque eu também levei 7 anos para fazer o curso justamente por isso, aí começa, né, turnê e tal, e tranca um semestre e tal, e nisso o meu curso acabou se estendendo um pouco, o grupo começa a apontar que poderia ser uma possibilidade real. Quando chega no meio do curso, eu acho que mais perto do fim, aí quando eu já estou mais assim, não, acho que é possível, meus pais são da academia também, meus pais me falaram assim, nossa, graduação não serve para nada. Você já está no meio do curso, para que você vai parar o curso agora, para começar uma outra coisa? Termina o curso e faz uma pós na área que você quiser e tal, né? Que acabei nem fazendo, não fiz uma especialização, mas acabei não seguindo a carreira acadêmica. Então, a partir de certo momento, eu já sabia, né? Assim, tipo, meus colegas todos
entraram num processo de torcer para eu conseguir terminar o curso. Eu lembro do Mariso Vitor, professor da FRN, amigo querido, que estava na minha banca do TCC, que a primeira coisa que ele falou assim, seu projeto está ok, seu projeto está legal, enfim, tem questões que eu vou apontar e tal, mas eu queria começar falando da minha felicidade de você conseguir finalmente ter se livrado desse curso para viver do que você quer, porque eu sei o quanto que isso é importante para você e tal, porque naquele momento eu já estava, né? Então, enfim. Só que, obviamente, acho que, por outro lado, a partir de certo momento do curso, eu começo também a aproveitar o que da formação do arquiteto poderia me ajudar, poderia contribuir na minha carreira no teatro, né? Acho que tanto Parece que eu vou virar para tu não, parece que tu tá lendo aqui, porque a próxima que eu ia te perguntar é qual é a influência da arquitetura no teu trabalho com teatro, com atuação. Assim, primeiro eu tenho essa leitura que acho que o fato de ter tanta gente que se forma em arquitetura e vai para outras áreas mais ou menos afins, eu acho que tem a ver que a arquitetura proporciona uma formação muito ampla. Isso é verdade, né? Desde a parte mais técnica, desde a parte estrutural, desde essa parte mais da área de exatas em si, até uma formação artística e tal. Acho que a arquitetura ela proporciona, né, essa formação muito ampla. Tem até essa questão de psicologia, de comportamento, de como os ambientes interferem nas tuas atitudes, é bem Sem complexo. dúvida. Você pega, por exemplo, isso, né? Uma das vertentes que nós, nos clowns, temos investido muito é no teatro de rua, nas intervenções urbanas e tal, e o tempo inteiro eu vou atrás não só desse conhecimento, como às vezes, há alguns anos, um pouquinho antes da pandemia, a gente fez um projeto muito louco, inclusive, porque isso foi 2019, e era uma intervenção urbana que a ideia era discutir sobre as praças das cidades de Fortaleza e de Natal. Eram intervenções que aconteciam simultaneamente em Fortaleza e em Natal, em comunicação, que era uma coisa que, para aquele momento pré-pandemia, assim, era uma tecnologia super sofisticada, uma coisa que hoje em dia é muito boba, né? Como a gente conseguir fazer isso, como as duas intervenções estarem em comunicação, e curiosamente o figurino eram roupas de isolamento, com máscara. Quem vê a imagem fala, não, isso aqui é pós-pandemia, né? E isso vem de antes. E aí, nesse processo, eu chamo a Gleice Elali, que também foi minha professora, para também fazer uma consultoria. Então, o tempo inteiro eu estou nesse vai e vem, né? Obviamente, na cenografia, né? Assim, como cenógrafo, obviamente, a minha formação ela é fundamental. Mas eu acho que talvez, pensando principalmente no meu olhar como diretor de teatro, eu acho que a arquitetura nos exercita a fazer o tempo inteiro esse trânsito entre 2 dimensões e 3 dimensões, né? Como projetar o espaço tridimensional no papel ou como, a partir do que você vê no espaço, você transpor, né? Enfim, esse trânsito de ida e de volta. E acho que aí, nesse sentido também, que é uma coisa muito mais subjetiva, mas acho que essa relação entre essa transposição, eu acho que é uma coisa que também aguçou muito o meu olhar de diretor, né? E, óbvio, formação artística, possibilidade de ter convivido com professores, com temas, com uma série de questões ao longo da minha formação, que, sem dúvida, são muito importantes. E uma última coisinha, que aí não tem a ver com o meu trabalho de diretor de teatro, mas tem a ver com um trabalho colateral que eu faço para o grupo por necessidade, que é de designer gráfico, que também começou um pouco na universidade, porque acho que no meu segundo período eu fui estagiário da editora da universidade. Era a Beth Raulino, que era professora da arquitetura, e a Beth, e eu trabalhei com a Beth lá, acho que assim, devia ter 2, 3 Macintoshes na cidade, e um deles era lá da editora. Então a primeira oportunidade de trabalhar com o Mac foi lá e tal. E a partir daí também eu comecei a trabalhar não só com editoração eletrônica, como com design por muito tempo. E o design ainda sobra um pouco no grupo, porque, enfim, aquela coisa de grupo de teatro, que todo mundo faz um pouco de tudo, né? Como é que surgiu o Fernando Yamamoto artista, essa tua veia de se interessar por a arte, por atuação?
E como é que surgiu o Klaus, que acho que também é uma coisa ligada à outra, né? Sim. Efetivamente, a minha história se confunde com a história do grupo. Eu sou um dos fundadores do grupo, né, que ainda permanece no grupo, mas foi muito casual. A gente estava no último ano da escola, no terceiro colegial, no Colégio Objetivo, aqui em Natal, e o professor de literatura, o Marco Aurélio Barbosa, ele, certo dia, me liga e fala assim: Fernando, estou querendo criar um suporte para o vestibular, né, para literatura, e pensei em a gente criar uma peça de teatro sobre as escolas literárias brasileiras e tal. Queria saber se você topa a gente fazer isso junto e tal. E eu, da forma mais inconsequente possível, falei: ué, vamos fazer. Né? Como a gente conversava muito sobre teatro, sobre cinema, sobre literatura e tal, ele acaba me convidando por essa afinidade. E aí montamos, ninguém tinha experiência nenhuma com isso, e foi uma experiência super forte, assim. E aí, a partir daí, no ano seguinte, ele resolve reeditar essa experiência com os alunos do ano seguinte, que aí já é o ano que eu estava, o meu primeiro ano na universidade, 93, e a partir disso, o que era brincadeira começa a ganhar tons de possibilidade, né? E a partir disso a gente começa a tocar ainda no universo do amadorismo e tal, mas surge muito a partir disso. Então, de alguma forma, por mais que tenha sido um pouquinho antes, a arquitetura e o teatro surgem juntos, né, na minha vida. E com o Klaus tu já... bom, tem inúmeras peças e inúmeros prêmios também. Muito Barulho por Quase Nada, Roda de Chico. Como é que é o teu sentimento de ter esse reconhecimento que tu falou lá, estava fazendo arquitetura porque não tinha muita perspectiva de ganhar grana com o teatro, e depois que o grupo, que o Klaus é um sucesso nacional e tem esse monte de peça premiada e tu vê casas lotadas, como é que é esse sentimento de... É muito louco. É como quando você acompanha um filho, né, que se você passa 3 anos sem ver a minha filha, quando você vai reencontrar, você fala: nossa, como ela está enorme. E eu que estou vendo todo dia, não vou percebendo esse crescimento todo. Então, se por um lado era uma realidade impossível viver disso, por outro lado, foi muito fruto desse trabalho árduo, diário, né? O grupo hoje, ele circulou por todos os estados do Brasil. O único que eu não conheço é o Amapá, que o grupo já foi, mas essa viagem específica eu estava em outra. Mas a gente já circulou por todos os estados do Brasil e Distrito Federal. A gente já foi para, sei lá, uma dezena de outros países da América do Sul e da Europa. É uma realidade realmente impensável. O grupo está fazendo 30 anos esse ano, né? 2023 a gente está fazendo 30 anos. E é uma realidade impensável naquele momento, assim. Lógico que acho que mesmo hoje a gente está muito mais conectado com uma ideia da labuta do dia a dia do que dos louros que a gente vai colhendo. A gente vai comemorando cada conquista e tal, né? Por uma própria circunstância do país, né? A gente acaba trabalhando muito mais fora de Natal do que em Natal. Natal, basicamente, é uma base onde a gente monta nossos trabalhos e tal, mas a gente está muito mais apresentando fora daqui do que aqui. Mas eu acho que assim, eu me considero um privilegiado de poder viver do que eu gosto, viver do que eu amo, viver do que eu faria caso eu vivesse de outra coisa. Eu estaria fazendo teatro nos finais de semana, né? Então acho que obviamente é uma profissão como qualquer outra, que tem todos os seus percalços, suas dores, seus sofrimentos, mas poder fazer algo que faz sentido para a tua vida, que você acha que de alguma forma por menor que seja esse universo que você está interferindo, mas você está transformando um pouco o mundo, né? Acho que faz parte um pouco da ideia do artista como um todo, né? Eu acho que isso é um motivo de muita alegria, assim. A gente vê que já melhorou bastante a frequência de público, o trabalhar com teatro já está um outro patamar. Aqui em Natal também deu um boom, não sei se tu, que nem eu,
acha que a gente está no nosso melhor momento, que até na Globo já teve, a última novela tinha um monte de gente daqui, né? Marquinho. Tu acha que a gente está passando pelo melhor momento do teatro no Brasil e em Natal? Ou ainda tem muito ainda para... Que tem muito, sem dúvida tem, né? Eu não sei se é o melhor momento, porque a gente, né, tá nesse... se a gente for pensar enquanto cenário político, a gente está num momento de reconstrução, né? A gente vem de um governo federal que acabou com o Ministério da Cultura, no segundo dia de governo, então, de todo esse processo de tentativa de criminalização dos artistas, né? Essa coisa, mama nas tetas da Lei Rouanet, sem ter ideia do que é a Lei Rouanet, né? Acho que, no geral, a gente passou por momentos, por anos muito tenebrosos, assim, e que, por consequência, enquanto senso comum, a gente acaba virando uma classe em que se tem uma desconfiança, em que se tem, né? Então, nesse sentido, acho que enquanto construção simbólica da ideia de artista, eu acho que a gente está no momento de início de uma reconstrução de um processo que a gente achava que estava consolidado e que a gente viu cair por água abaixo num piscar de olhos, né? E ainda teve uma pandemia no meio com todo mundo em casa. Pois é. Como é que foi? Porque o teatro é presencial, entendeu? Durante a pandemia, eu acho que eu vi uma peça do Bico com o Enio, eu acho, que era online. Eles fizeram uma... que foi bem legal até. Mas é outra coisa, tu ir num teatro, não tem comparação. Como é que foi passar por esse período de pandemia, todo mundo em casa, sem poder trabalhar? Foi bem difícil. Num primeiro momento foi absolutamente só não foi mais desesperador porque, obviamente, a pandemia iria durar 15 dias, né? Então, depois um mês, depois 2. Então, nesse sentido, foi o que ainda não fez a gente se desesperar mais do que a gente se desesperou. Mas durante os primeiros meses foi de total inação mesmo, porque é isso, assim, a aglomeração é matéria-prima do teatro, né? Você não tem aglomeração de gente e então a gente foi o primeiro a parar e a gente foi o último a voltar. Porque é isso, né? Seria difícil pensar e a gente falou, bom, enquanto isso estiver acontecendo, a gente não vai fazer nada, a gente não tem como fazer nada. Obviamente, como é inato ao ser humano e talvez aos artistas mais ainda, aos poucos a gente foi encontrando alternativas, né? Nesse sentido, a gente trabalhou muito na pandemia. Depois desse primeiro momento de choque, de não saber o que fazer, a gente começou, não só na parte pedagógica, mas na parte criativa também, começou encontrando alternativas. Então, nesse sentido, eu acho que os artistas de teatro, isso, pelo que eu tenho visto, principalmente no resto da América Latina, mas mesmo na Europa, Estados Unidos, eu acho que talvez aqui no Brasil tenha sido onde a gente conseguiu radicalizar mais nas experiências, de encontrar outras formas de experiência teatral online durante esse período. Então surgiu muita coisa e nós, particularmente, depois desse primeiro momento mais difícil, a gente mergulhou de cabeça em experiências muito radicais, assim. A gente montou 3 trabalhos online e eram trabalhos extremamente interativos e, ao mesmo tempo, muito artesanais, muito teatrais nesse sentido, mais do rudimento do teatro. E a última dessas experiências foi uma peça teatral que tinha 6 dias e 6 noites de duração ininterruptas. Começava numa segunda e acabava no domingo, e com, sei lá, 100 e poucas pessoas acompanhando a gente, de Telegram para WhatsApp, para YouTube, para Zoom, para multiplataformas, e chegava coisas no meio. A gente se revezava para dormir, e chegava coisa para as pessoas no meio da madrugada, e quem estava acordado, e tinha tarefas, e tinha missões. Então, né, a gente foi experimentando coisa. Eu cito esse último exemplo, que chamava A Catacara, porque acho que esse foi o extremo da radicalização, mas foi isso, como é que a gente se lançou numa pergunta que foi essa sensação que a gente tem quando está aqui, em que aqui eu estou totalmente mergulhado no que está acontecendo, obviamente quando a peça dá conta de fazer isso.
Diferente, como a gente estava conversando, de uma live, de uma coisa que eu vou lá e enquanto eu estou picando legumes, eu estou com um negócio lá ouvindo, aí minha filha me chama, eu vou, volto, quero ir no banheiro e tal. Diferente dessa experiência online, que é uma diferença tão desapegada de uma atenção, de um foco e tal, né? De uma imersão, como é que a gente poderia encontrar estruturas cênicas online que mobilizasse dessa forma? Então a gente experimentou por vários caminhos e a gente conseguiu, acho que chegar a resultados legais que nos fez inclusive transformar muito o teatro na volta para o presencial. Então acho que a gente, né, dialogou bastante com isso e acabou sendo desse limoeiro, não é nem desses limões, desse limoeiro todo, acho que a gente conseguiu tirar boas limonadas. E como é que tem um projeto chamado Laboratório de Cena, que compartilha experiência de criação, como é que está sendo esse projeto, qual é o objetivo que vocês têm com esse projeto? O laboratório, ele acontece todo ano, no comecinho do ano, né? Acho que o projeto pedagógico do grupo é uma faceta muito importante dos clowns, né? E que ela se mistura com o trabalho de criação da gente. Especificamente, o laboratório é para quem já é de teatro, para quem já tem experiência, tem um processo seletivo para isso. Ele acontece sempre no começo do ano. São 2 semanas super intensivas. É um curso, uma oficina estendida de 2 semanas, que a gente trabalha de 10 a 12 horas por dia, dependendo da área. A gente recebe gente de toda a América Latina que vem para cá, são cerca de 50 pessoas trabalhando junto durante 2 semanas, né, em full time, e que a cada ano a gente lança uma questão, a gente lança uma provocação para os interessados e interessadas, e sempre a partir do momento atual da pesquisa do grupo. Então, como um exemplo, a gente está nesse momento desenvolvendo uma montagem, está em processo de montagem de um trabalho voltado para a infância. Só que a gente quer trabalhar para a infância numa estrutura diferente, inclusive desse espetáculo que a gente está apresentando agora, que é o Abraço, que é essa estrutura em que existe essa hierarquia entre cena e público, em que as crianças estão aqui sentadas. Tem a ver com a pesquisa do grupo de tentar ultrapassar esse discurso decolonial contra colonial, para que ele não esteja só no discurso na cena, mas que ele esteja na forma do que a gente está fazendo. Então, ao invés da gente fazer teatro discutindo essas questões que a gente vem, né, pensando tanto no país, mas numa estrutura cênica, que é essa estrutura, isso aqui é um teatro italiano, essa relação frontal, distante e tal, né? Como é que a gente consegue buscar outras teatralidades voltadas a teatralidades latino-americanas ancestrais, de outros lugares, principalmente dos festejos populares, do carnaval, enfim, de toda essa diversidade. Como é que a gente consegue criar rompendo com essa estrutura colonial na forma do teatro? E aí, nesse sentido, a gente quer montar um trabalho para crianças em que essa relação se quebre, essa barreira entre público e cena se quebre. É uma investigação, a gente não sabe para onde e nem como vai fazer. E aí a gente lança isso, então esse ano o laboratório foi sobre isso, né? Como já teve uma série de outras coisas. Então a cada edição do laboratório a gente convoca artistas de toda a América Latina para criar, e sempre ao final, isso é uma coisa para quem estiver interessado, sempre ao final, que isso acontece na primeira semana de fevereiro, a gente faz uma apresentação aberta do resultado desse trabalho. Então também é uma oportunidade de ver um monte de artista que não é daqui, junto com vários outros artistas que são daqui, que se inscrevem, como que esses artistas responderam a essa questão que a gente fez nesse ano. Tu falou que o laboratório já é para quem já tem uma formação teatral, e vocês têm algum projeto de formação de base de quem... Então, a gente não tem enquanto um projeto, já que você usou esse termo, né? Ou seja, o laboratório é um projeto regular que acontece todos os anos e tal. Mas oficinas de iniciação a gente faz com uma certa frequência. Na verdade, a gente tenta aproveitar sempre que estamos em Natal, o que não é uma coisa muito comum, para a gente oferecer oficinas de iniciação. Então, assim, quem se interessar, nas nossas redes sociais, a gente está sempre divulgando e tal. Então, quando a gente está por aqui, a gente faz. Mas não enquanto algo sistemático, assim, que é um desejo. A gente tem um desejo de, em algum momento, criar uma escola, né? Até porque estamos ficando velhinhos, né?
Então a gente começa já a projetar assim, tipo, não dá para ficar filhos crescendo, não dá para ficar 8 meses por ano viajando e tal. Então não deixa de ser um projeto, mas enquanto isso a gente vai nesse tubo de ensaio de oficinas mais curtas e tal. E além, tu falou desse projeto de trabalhar com a infância, tem algum outro projeto que vocês estão fazendo, montando? A gente tá circulando nesse momento bastante com 2 trabalhos que a gente criou no fim do ano passado, durante o ano passado, estreou no fim do ano passado. Um deles é um espetáculo que chama Ubu, O Que É Bom Tem Que Continuar, um trabalho de rua que a gente fez junto com outros 2 grupos da cidade, o Facetas e o Asavessa, né? Assim, a gente voltando para o trabalho presencial, depois de passar 2 anos trancados, passou assim 1 ano e meio sem se ver no grupo mesmo. Assim. Por mais que passasse 8 horas por dia no Zoom, a gente não se encontrou durante 2 anos, 1 ano e meio, e aí voltando com as pernas meio quebradas, tentando reentender como trabalhar e tal, a gente convida outros 2 grupos, a gente fala que é o trabalho da enfermaria, porque eram outros 2 grupos também de pernas quebradas. Juntamos as pernas quebradas todas e aí a gente monta esse trabalho. Apesar de ser um trabalho recente, a gente já conseguiu circular bastante. Semana passada, vocês estavam viajando, faz umas 2 semanas que eu acompanho para dizer, eu vi que vocês passaram em vários lugares. Tem circulado bastante, a gente estreou em Campo Grande, depois disso fizemos agora em março uma temporada de 1 mês no Rio, no Sesc Tijuca, que foi super bacana. Então é um trabalho que vamos agora para o nosso primeiro festival internacional em Londrina, agora em julho. Então é um trabalho que tem circulado muito. E o outro é uma colaboração nossa com um grupo da Bolívia, que chama Teatro de Los Andes, que é um dos grupos mais importantes da América Latina. A gente tem, nos últimos 15 anos, a gente tem se dedicado muito a esse olhar para a América Latina, né? A gente começou a circular por alguns festivais no Chile, no Uruguai. Aí a gente começou a descobrir uma potência de relações, de encontros, né, com o resto do continente. Descobrir e reconhecer o nosso eurocentrismo, como a gente dá as costas para o resto do continente e como eles conhecem tudo, como eles são loucos pelo Brasil e tal. A gente faz meio isso, né? Tipo, a gente reclama dos Estados Unidos, da Europa, e na América Latina a gente faz isso, a gente dá as costas para todo o resto. Exatamente. E aí a gente começa a encontrar grupos incríveis, mestres incríveis, culturas incríveis, e a gente tem estado muito junto disso. E aí também, como um fruto de uma aproximação remota, pandêmica, com o Teatro de Los Andes, a gente propõe para eles montar um trabalho. Ano passado, então, a gente ficou entre Bolívia, eles têm uma sede incrível em Otala, perto de Sucre, que é uma fazenda, onde é um lugar para residências artísticas. Então, a gente fica hospedado, come, faz tudo nesse lugar, que é numa área rural, próxima a Sucre, e uma sala incrível de trabalho. Então a gente ficava assim, vinha para Natal, montava o Ubu, ia para Bolívia, montava o Fronteira Fracasso, que é um trabalho que começou de uma pesquisa de campo que a gente fez na fronteira do Acre com a Bolívia, que é no norte da Bolívia, para tentar reconhecer um pouco essas relações entre Brasil e Bolívia e tal. E a gente encontra uma experiência de fronteira completamente louca, porque é um lugar que não tem controle de fronteira. São 2 cidades juntas, que tem uma ponte de 100 metros que ligam uma à outra. As pessoas transitam de um lado para o outro livremente. As pessoas falam português e espanhol dos 2 lados, pagam em real e em boliviano dos 2 lados, comida misturada, língua misturada, tudo misturado, apesar de que de um lado tem 1 hora de diferença para a outra. Então, a gente queria marcar uma entrevista com você para o nosso projeto de pesquisa. Tá bom, pode ser às 5? Pode. A gente chegava lá às 5, era 1 hora antes, porque de um horário de um lado... Eles se entendem super bem, a gente que apanhou mais nisso. Mas, e ao mesmo tempo, isso, a gente justifica tanto nossa dificuldade de interação com a América Latina por causa da língua, e a gente vê esse tipo de experiência em que eles lidam com isso com a maior tranquilidade e tal. E a partir dessa experiência a gente criou esse espetáculo que a gente estreou no Mirada, que é o Festival Ibero-Americano de Santos, no ano passado,
E agora a gente acabou de chegar da Bolívia, a gente fez os 2 principais festivais da cidade, do país, em La Paz e em Santa Cruz de la Sierra. Então, e vamos agora apresentar no Rio Grande do Sul esse mesmo trabalho. Então a gente está circulando com os 2 trabalhos também. Os 2 grupos atuam junto no palco, no mesmo espetáculo. Os 2 grupos juntos. E fala em qual língua? O espetáculo é... Ele é bilíngue, o espetáculo, né? Assim, é muito comum nos maiores festivais internacionais, você legendar o espetáculo, né? Esse a gente faz questão que não seja legendado. A gente tem 2 versões, uma que é falada mais em português do que em espanhol e outra que é falada mais em espanhol do que em português, que a gente, dependendo de onde a gente apresenta. Mas nos 2 casos a gente, as 2 línguas são faladas por todo mundo. Então os brasileiros falam espanhol e os bolivianos falam português também. É uma mistureba boa. Como é que legenda um espetáculo? Bota um LED embaixo que for passando? Em geral, projeção em cima do palco. No fundo do palco, projeção, né? É horrível. Eu fui num show, tem um artista gaúcho chamado Ney Lisboa, que é sensacional. E apesar de que ele só é muito conhecido lá, mas ele tinha um show que ele fazia no teatro, lá no Teatro São Pedro, lá em Porto Alegre, que é maravilhoso. E ele botava na coxia uma pessoa que ficava com a letra da música não impressa, era em tipo uma plaquinha com a letra, e a pessoa botava a letra e ficava com uma bolinha assim, pro pessoal cantar junto. Era muito bom, era muito divertido, porque a pessoa errava a letra, e daí era bem divertido. Essa parte, quando você falou legenda, eu me lembrei disso, de passar as palavrinhas embaixo. E, bom, muito obrigado. A gente agradece demais a tua disponibilidade de participar do Mais Que Arquiteto, do CAL, da TV CAL. E deixa aí tua última fala, se quiser dar rede social, do Klaus, divulgar algum espetáculo. Bom, começando por isso então, @Teatro Clowns, Clowns CLOWNS, Instagram do grupo, é onde a gente atualiza mais informações, assim, né, acompanhem lá, sigam e aí a gente pode estar em contato lá. E agradecer, assim, né, claro que eu falei muito mais de teatro do que de arquitetura, porque é a minha vida, mas é gostoso estar nesse espaço, porque é um recorte especial da minha vida, que eu guardo um carinho especial, que eu ainda tenho muitos amigos da área, né? Como eu falei, que acho que foi muito importante para a minha formação. Eu que normalmente estou dando entrevista só para os veículos de cultura, de teatro, é legal estar nesse outro lugar. Muito legal esse programa de vocês, então agradecer bastante para vocês também. Show, muito obrigado. Obrigado a vocês que estão nos assistindo. Siga a TV CAL, que é o nosso canal no YouTube, TV CAL RN. E muito obrigado, até o próximo Mais Que Arquiteto.